Capítulo 3. O médico ferido. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4, versículos 14 a 16. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5, versículos 7 a 9. Se quisermos colocar a declaração de Hebreus 4, versículo 15 em forma positiva, diremos o seguinte: porque temos um sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas. No original, a palavra que aqui é traduzida como fraquezas é um termo relacionado no Antigo Testamento como os sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes. A fraqueza era basicamente uma mancha física, um defeito. Era uma imperfeição ou deformidade no animal ou no homem. Se um homem da família de Arão possuísse um defeito, apesar de ser dessa família, não poderia exercer o cargo de sacerdote. Aquela falha o desqualificava e não podia entrar na presença da santidade de Deus. Levíticos 21, versículos de 16 a 24. Da mesma forma, os animais que eram trazidos para ofertas e holocaustos tinham de ser sem mancha ou imperfeição. Existem dezenas de passagens no livro de Levíticos que deixam bem claro que um animal com defeito não podia ser oferecido a Deus. Tanto a oferta como aquele que ofertava tinha de estar livre de fraquezas. No Novo Testamento, também vemos o uso figurativo dessa palavra fraqueza. Trata-se de uma metáfora, uma figura de linguagem. A palavra empregada no grego é a forma negativa de stenos, que significa força. É um vocábulo formado com esse termo e a prefixo. Quando colocamos a letra antes de uma palavra, passamos seu sentido para a negativa. Por exemplo, teísta é uma pessoa que crê em Deus. Se colocarmos um A antes dela, temos o termo ateísta, pessoa que não crê em Deus. Se colocarmos um A no início da palavra stenos, que em grego significa força, obtemos a palavra que tem o sentido de fraqueza, asteneia, falta de força, ausência de forças, deformidade. No Novo Testamento, a palavra quase não é empregada com um sentido puramente de força física. Ela se refere mais a uma fraqueza mental, moral e emocional, e uma ausência de forças. As fraquezas, por si mesmas, não constituem pecado, mas minam nossa resistência, tornando-nos mais vulneráveis à tentação. No Novo Testamento, a palavra fraqueza aplica-se a certos aspectos da natureza humana que podem predispor-nos ou inclinar-nos a pecar, por vezes até mesmo sem uma decisão consciente de nossa parte. Nos livros do Novo Testamento, o livro de Hebreus é o que mais se assemelha ao de Levítico, mostrando que o sistema de holocausto nele apresentado tem seu cumprimento em Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. Esse cumprimento aplica-se também à questão das fraquezas dos sacerdotes. O sacerdote do Antigo Testamento tinha fraquezas porque partilhava da sorte de toda a humanidade. Portanto, quando ele executava o sacrifício, estava fazendo-o por si mesmo, para encobrir todas as suas imperfeições, bem como apresentava uma oferta pelo seu povo. Entretanto, como ele tinha fraquezas, entendia bem as fraquezas dos outros e os tratava com mansidão. Executava seu ofício de sacerdote com toda a compreensão, pois também ele estava sujeito às mesmas fraquezas que temos e que nos predispõem à tentação e ao pecado. O escritor do livro de Hebreus aplica essa figura ao nosso grande sumo sacerdote e mediador, o Senhor Jesus Cristo. Como ele nunca tinha pecado, como nunca tinha cedido à tentação, o que não era o caso dos sacerdotes do Antigo Testamento, nunca necessitará executar o holocausto por si mesmo, mas já que fora tentado, já que fora provado em todas as coisas como nós o somos, temos um grande sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas.
Se ele apenas entendesse o fato de termos fraquezas, já seria o suficiente. Mas a situação é ainda melhor. Ele conhece a sensação que temos em nossas fraquezas, não apenas as deformidades, não apenas a fraqueza em si, não apenas os traumas emocionais, mas também a dor que tudo isso nos inflige. Ele compreende as frustrações, aflições, depressões, mágoas, os sentimentos de abandono e solidão, isolamento e rejeição. Aquele que conhece a sensação que temos em nossas fraquezas experimenta toda a gama de emoções que acompanham nossas enfermidades e deformidades. E qual é a prova disso? Em que se baseia o autor de Hebreus para afirmar que Jesus sabia como nos sentimos por causa de nossas fraquezas? Nos dias de sua carne, isso é, quando Jesus se achava entre nós, ofereceu com forte clamor e lágrimas orações e súplicas. Hebreus 5, versículo 7. E essa oração foi feita em silêncio e tranquilidade? Não, ele ofereceu com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus 5, versículos de 7 a 8. Isso nos fala do Getsêmani, da sua paixão e sofrimento, da cruz de nosso Senhor e como que nos diz: aí está, ele passou por tudo isso. Ele sabe o que é chorar com muitas lágrimas, sabe o que é orar a Deus em prantos. Ele lutou com emoções que quase o despedaçaram. Ele conhece isso, já passou por isso e pode sentir o que sentimos. Ele sofre conosco. De todas as palavras que descrevem a encarnação de Deus, a maior delas é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus está nisso conosco, ou melhor ainda, tendo passado pelas mesmas coisas, sabe entrar no problema e senti-lo conosco. É por isso que devemos nos aproximar com ousadia. Podemos chegar perto de Deus com toda a confiança. Deus não nos diz, venha com a sua culpa, ou venha com a sua vergonha. Não precisamos pensar assim. Alguma coisa está errada comigo, pois estou tendo essa depressão. Estou caído. São ideias cruéis que nós mesmos às vezes infligimos uns aos outros. Elas não são bíblicas. Não estamos chegando diante de um pai neurótico que só quer ouvir falar bem do seu filho. Não estamos nos aproximando de um pai que diz: pare, não sinta essas coisas, é errado, não chore. Se continuar chorando, vou dar-lhe um bom motivo para chorar mais. Estamos diante de um pai celeste que compreende nossos sentimentos e nos chama para que lhe falemos mais. Por isso, podemos aproximar-nos no trono da graça com toda a confiança, sabendo que encontraremos graça e misericórdia diante dele nos momentos de dificuldade. Podemos nos achegar a ele quando precisamos de perdão, quando sentirmos o peso da culpa de nossos pecados. E podemos nos aproximar também quando estivermos sendo torturados e atormentados pelo reconhecimento das nossas fraquezas. O jardim. Para entendermos bem o preço que o Salvador teve de pagar para tornar-se nosso médico, precisamos percorrer com ele os caminhos da sua paixão e sofrimento que estão descritos nos Evangelhos, nos Salmos e no livro de Isaías. Venha comigo ao jardim do Getsêmani. Veja o preço pago pelo nosso Salvador para ser Emanuel, Deus conosco. Ouça a oração que ele fez. Será que você consegue escutá-la como se a estivesse ouvindo pela primeira vez? Ele começou a entristecer-se e a angustiar-se, e então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Mateus 26, versículo 37 e 38. Espere um pouco aí, Jesus. O que o Senhor disse? Minha alma está profundamente triste até a morte? Está querendo dizer que o Senhor naquela hora passou por sofrimentos, sensações e sentimentos de agonia tão fortes que até desejou morrer? Isso quer dizer então, Senhor, que entende quando estou tão deprimido que não quero nem mais viver? Vejamos agora o Salmo 22, apelidado de o Salmo do Desamparo. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Salmo 22, versículos 14 e 15. E o Salmo 69 é outro desses textos. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Versículo 1. Estou nas profundezas das águas e a correnteza me submerge. Versículo 2.
Estou cansado de clamar. Versículo 3. O opróbrio partiu-me o coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde por consoladores e não os achei. Versículo 20. Então, nem uma hora pudestes vos vigiar comigo? Mateus 26, versículo 40. Ele implorou aos seus amigos 3 vezes, mas sem resultado. Por fim, os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Mateus 26, versículo 56. Quem já enfrentou a agonia de uma terrível solidão ou de um vazio patológico, quem já experimentou as mais negras crises de depressão, sabe que quando estamos nesse abismo, a coisa mais difícil para se fazer é orar, pois não sentimos a presença de Deus. Pois eu quero garantir-lhe que ele sabe, entende e sente suas fraquezas. Ele vive todas as suas sensações, pois já passou por tudo isso. O julgamento. Acompanhemo-lo agora até o local do julgamento, onde teve de ouvir falsos testemunhos a seu respeito. Você já foi acusado injustamente? Conhece a dor que isso nos causa? Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam. Mateus 26, versículo 67. Os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas. Lucas 22, versículo 63. Muitas vezes, quando estamos conversando com pessoas dominadas por uma mágoa profunda ou por um forte ódio ou sofrimento, elas me olham com um rosto impassível, sem o menor vislumbre emocional. Mas quando começo a penetrar mais fundo e pergunto qual é a pior imagem que você tem na memória, qual a que lhe traz mais sofrimento, logo se nota uma mudança no semblante. No início é uma mudança leve, mas depois os olhos se enchem de lágrimas, que escorrem pelo rosto, e daí a pouco elas choram. Até mesmo homens fortes, grandões, soluçam pelo sofrimento e raiva. Eles dizem, eu sei qual é, lembro muito bem. É a imagem de quando meu pai me batia de chicote e me dava pancadas na cabeça. Era quando minha mãe me dava um tapa. Nada é mais danoso para a personalidade humana do que um tapa no rosto. É tão humilhante, tão degradante, tão aviltante, destrói em nós um sentimento básico de nossa personalidade. Mas o nosso médico ferido compreende isso. Ele sabe o que é levar pancadas na cabeça, tapas no rosto. Ele conhece as sensações que temos, que brotam em nós por causa desse tipo de agressão. Ele sente os problemas que nos afetam e quer nos curar. Quer que saibamos que não está irado conosco por causa dessas sensações. Ele as compreende muito bem. A cruz. Vamos um pouco mais adiante, vamos à própria cruz. Zombaram dele, meneando a cabeça e dizendo, ó, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Mateus 27, versículo 40. Debocharam dele, protestaram contra ele, zombaram. Debochar, menear a cabeça, zombar, reclamar, criticar. Todas essas palavras nos trazem à memória as humilhações e sofrimentos da adolescência. Um certo homem acha que os anos da adolescência e principalmente o relacionamento na escola são tão traumatizantes para o jovem que escreveu um livro intitulado A Vida Após o Ensino Médio? Fico admirado com as dolorosas lembranças que muitos adultos me relatam acerca de seus anos de adolescência. Geralmente as palavras que mais ouvem e que lhes vêm às lembranças dos anos da adolescência são de gozação, tais como sabichão, bolão, desajeitado, espinhento, etc. Ou então são lembranças dos grandes óculos de armação antiquada ou dos aparelhos nos dentes. Cada um sabe qual é o seu problema. A crueldade das crianças, umas com as outras, é coisa da vida. Jesus sabe quando somos rejeitados por um amigo, desprezados por um namorado ou namorada, criticados pela nossa turma. É como disse Isaías, não tinha aparência nem formosura, nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado e dele não fizemos caso. Isaías 53, versículos 2 e 3. Ele foi um homem de dores que sabe o que é padecer. Se você está sofrendo, ele também está sentindo o mesmo. E se é uma pessoa solitária, um viúvo, viúva ou divorciado, ele sabe o que é estar sozinho. Sabe o que é ter a impressão de que uma parte de nós parece ter sido arrancada.
Pesquisas têm mostrado que os 2 maiores fatores provocadores de estresse para o corpo, mente e emoções são a morte de um cônjuge ou a separação dele pelo divórcio ou desquite. De certo modo, a separação é pior. A morte de um cônjuge, embora seja dolorosa, é como uma ferida limpa. O divórcio ou desquite muitas vezes causa uma ferida infecta, purulenta, latejante de dor. Jesus entende quando uma pessoa tem de se esforçar para ser pai e mãe para seus filhos. Mas será que ele conhece também a pior de todas as nossas fraquezas, que é quando não conseguimos nem orar, quando nos sentimos abandonados pelo próprio Deus? O credo apostólico diz: desceu ao inferno. Quando Cristo estava na cruz, os céus se tornaram como que de ferro para ele, tornaram-se horrivelmente surdos, quando ele foi cortado da terra dos viventes. E ele gritou pedindo socorro em seu último instante de agonia, mas não recebeu resposta. Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Salmo 22, versículo 1 e 2. Deus compreende o grito de desamparo. Ele sabe as sensações que temos em nossas fraquezas. Quando os credos antigos afirmam que Cristo desceu ao inferno, querem dizer que ele conheceu todos os temores, horrores e sensações de aflição que nós experimentamos nos momentos em que nos encontramos no nível emocional mais baixo, devido a uma rejeição, abandono e depressão. Isso significa que, assim sendo, podemos levar a ele todas as nossas sensações, mesmo as mais terríveis. E não precisamos chegar diante dele com sentimentos de culpa e vergonha, mas sim com toda a confiança e ousadia, sabendo que ele não somente sabe o que sentimos, mas quer nos curar. E ele não nos deixou sozinhos, pois o Espírito Santo nos ajuda em nossas enfermidades. Romanos 8, versículo 26. A experiência que Jesus Cristo teve na condição de ser humano acha-se agora conosco na pessoa do Espírito Santo, que nos ajuda em nossas fraquezas, havendo uma colaboração mútua para a cura delas. Johnny era uma jovem bela, cheia de vida e ativa. Certo dia, ao mergulhar numa lagoa, bateu com a cabeça numa pedra. Sofreu lesões que a deixaram paralítica e hoje é paraplégica. Ela pinta quadros segurando o pincel com os dentes. Seu testemunho cristão já correu o mundo todo através de seus livros e do filme que foi feito sobre sua vida. Johnny compreendeu toda a extensão de dependência quando, certo dia desesperada, pediu uma amiga que lhe desse alguns comprimidos para suicidar-se, mas esta lhe recusou. Então ela pensou: não posso nem me matar. A princípio, a vida foi um inferno para ela. Seu espírito era abalado por dores, ódio, amargura e mágoas. Embora não sentisse dores físicas, tinha sensações como se agulhadas nos nervos a percorrer-lhe por todo o corpo. Isso durou 3 anos. Então, certo dia, teve início em sua vida uma transformação radical que fez dela uma cristã bela e radiante. Cindy, sua melhor amiga, estava ao seu lado na cama, tentando desesperadamente consolá-la. Em dado momento, ela disse algo que só poderia ter sido inspirado pelo Espírito Santo. Johnny, Jesus sabe o que está sentindo. Você não é a única pessoa paralítica. Ele também esteve paralisado. Johnny olhou para ela meio enfesada. Que é que você está querendo dizer com isso? É verdade, Johnny. Lembra-se de que ele foi pregado na cruz? As costas estavam feridas pelas chicotadas, assim como as suas também ficam feridas às vezes. Ele deve ter tido muita vontade de remexer-se um pouco, para mudar de posição, para aliviar o peso do corpo, mas não podia se mover. Ele sabe o que você está sentindo. Quando aquelas palavras de Cindy penetraram na mente de Johnny, teve início toda a transformação. Ela nunca pensara naquilo antes. O Filho de Deus havia sentido as agulhadas que torturavam seu corpo. Ele conhecera aquela sensação de desamparo que ela estava sentindo. Mais tarde ela iria explicar. Foi então que Deus me pareceu incrivelmente próximo de mim. Eu já tinha percebido o bem que o amor de meus amigos e familiares me fazia. Agora começava a compreender que Deus também me amava. Onde está Deus quando sofremos? Muitas vezes agradecemos a Deus pelo fato de Jesus haver levado sobre si os nossos pecados na cruz, mas precisamos lembrar de outra coisa. Em sua plena identificação com nossa condição humana, principalmente quando se achava na cruz, ele levou sobre si todos os nossos sentimentos e carregou as nossas sensações de fraqueza, para que não precisássemos ter de levá-las sozinhos.
Há um hino que expressa bem esse aspecto do sacrifício de Cristo. Vale da Solidão. Jesus andou pelo Vale da Solidão e teve de andar por ele sozinho. Ninguém poderia percorrê-lo em seu lugar. Ele teve de percorrê-lo sozinho. Você também tem de passar por suas provações. Tem de suportá-las sozinho. Ninguém poderá suportá-las por você. Você tem que suportá-las sozinho. Quando passamos pelo Vale da Solidão, não andamos por ele sozinhos, pois Deus mandou seu Filho para caminhar ali conosco. Não estamos sozinhos, pois não é um ser sobre-humano esse nosso sumo sacerdote, incapaz de compreender a nossa fraqueza. Não, como nós, experimentou plenamente toda espécie de tentação que nos assalta. Hebreus 4, versículo 15. É esta certeza que nos fornece as bases para termos esperança e sermos curados. O fato de sabermos que Deus não apenas sabe de tudo e nos ama, mas também compreende plenamente o que passamos, é um fator altamente terapêutico para a cura de nossos traumas emocionais.